My text this morning is found in Isaiah chapter O meu 45. texto nessa manhã está em Isaías 45. I'll be reading verses 1 through 8. Os versos são de 1 a 8. Isaías 45. De 1 a 8. Before I read the text, would you pray with me, please? Antes de ler, vamos orar. Our good and gracious Father, Nosso bom e Pai Celestial, we thank you that you have become our Father by your grace. nós te agradecemos porque o Senhor se fez nosso Pai pela graça. We come before you as your children, Nós estamos diante do Senhor como filhos, asking that you would feed us with your word. pedindo que o Senhor nos alimente com a palavra. Father, work through preaching, Pai, fale conosco através da palavra, da pregação, that we would be remade into the image of your Son. para que sejamos a imagem do Teu Filho. For we ask it in his precious name. E oramos no nome precioso dEle. Amen. Amém. I Now- might change places here. Now hear the word of God. Vamos ouvir então agora a palavra do Senhor, irmãos. Thus says the Lord to his anointed, Assim diz o Senhor ao seu ungido, to Cyrus, whose right hand I have held, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, to subdue nations before him and loose the armor of kings, para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis, to open before him the double doors, para abrir diante dele as portas que não se fecharão, so that the gates will not be shut. que não se fecharão. I will go before you and make the crooked places straight. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places, Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, that you may know that I, the Lord who call you by your name, am the God of Israel. para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. For Jacob, my servant's sake, and Israel, my elect, Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, I have even called you by your name. eu te chamei pelo teu nome I have named you, though you have not known me. e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. I am the Lord, and there is no other. There is no God besides me. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. I will gird you, though you have not known me, Eu te cingirei, ainda que não me conheces, that they may know from the rising of the sun to its setting that there is none besides me. para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. I am the Lord, and there is no other. Eu sou o Senhor e não há outro. I form the light and create darkness. Eu formo a luz e crio as trevas. I make peace and create calamity. Faço a paz e crio o mal. I, the Lord, do all these things. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Friends, the first time I spoke on this text Amigos, a primeira vez que eu falei nesse texto was in February of 2011 foi em fevereiro de 2011, at a large conference numa conferência bem grande, where I had been asked to speak broadly on the theme of the sovereignty of God. onde eu fui convidado para falar do tema soberania de Deus. However, I asked my hosts if I could adjust my theme. Mas na ocasião eu perguntei a quem me convidou se eu poderia fazer um ajuste no tema. If I might, instead of speaking on the sovereignty of God in general, Se ao invés de falar de forma genérica a respeito da soberania de Deus, focus my attention pudesse focar minha atenção on the sovereignty of God and suffering. na soberania de Deus no sofrimento. You see, the day before I gave this talk, Veja que no dia anterior, onde eu dei essa palavra, I had to take my wife to the hospital eu tive que levar minha esposa ao hospital to begin her treatment for leukemia. para que ela iniciasse um tratamento de contra a leucemia. 9 months later, 9 meses depois, my wife defeated leukemia minha esposa combateu a leucemia in her death. com a sua morte. 10 months after that, 10 meses depois,
My little girl went to be with her. A minha filha foi com ela. I don't tell you this Eu vou te dizer isso to elicit your pity, para aliviar a sua pena, but to set the context for what I'm about to say. mas para colocar o contexto no que eu vou falar aqui. Eu só falei isso por isso. See, when it comes to the sovereignty of God, Quando falamos sobre soberania de Deus, everyone is content to affirm it, as pessoas aceitam a afirmação in certain circumstances. que em algumas circunstâncias No one denies God's sovereignty over creation. ninguém nega a soberania de Deus sobre a criação. No one argues that the creation cooperated with God. Ninguém discute que a criação coopera com a soberania de Deus. Precious few object to God's sovereignty over history. Alguns falam até da soberania de Deus na história, What they object to mas essas pessoas elas discordam is typically in two places. tipicamente em duas situações, em dois lugares. God's sovereignty in our salvation Que Deus é soberano na nossa salvação and in our suffering. e no nosso sofrimento. When they object to his sovereignty in our salvation, Quando elas recusam a aceitar a soberania de Deus na nosso sofrimento e na nossa salvação, they typically have two concerns. eles tipicamente têm duas preocupações. First, if God is sovereign in my salvation, Primeiramente, se Deus é soberano em nossa salvação, does that not rob me of my dignity? isso não me rouba a dignidade? Turn me into a robot or a puppet? Me transforma num robô, num Muppet? The second objection is usually, A segunda objeção normalmente, if God is sovereign in our salvation, dita da seguinte forma: se Deus é soberano na nossa salvação, then he doesn't treat everyone the same, Ele não trata todo mundo de forma igual. and that would be unfair. Isso não seria justo. So one objection seeks to defend my human dignity, Então, uma objeção busca defender a minha dignidade humana, and the other seeks to defend God's morality. e a outra busca defender a moralidade de Deus. Which one's worse? Qual das duas é pior? You might think it's worse to be worried about my dignity than God's morality. Você pode pensar assim, não, é pior eu estar preocupado com a minha dignidade do que estar preocupado com a moralidade de Deus. But the reality is, it's far worse to try to defend God when he's not guilty. Mas pior ainda do que isso é tentar defender a Deus quando ele não é culpado. Which brings us to our text and God's sovereignty Isso over nos suffering. traz ao texto sobre a soberania de Deus. God, because he is God, is sovereign over all things. Deus, porque é Deus, é soberano sobre todas as coisas. We could have begun this morning with Genesis 1:1. A gente poderia ter iniciado com Gênesis 1:1 nessa manhã. In the beginning, God by itself tells us that God is sovereign over all things. No princípio, Deus, por si só, diz que Ele é soberano sobre todas as coisas. Which means he's sovereign over our suffering. O que significa dizer que Ele é soberano sobre os nossos sofrimentos. But in our text, we're told that we didn't figure this out and embarrass God. Mas no texto que a gente está vendo, a gente não consegue discernir isso muito claramente, e isso deixa Deus numa situação de embaraçado, desconfortável. It's not as if Isaiah says to God, "Are you sovereign over suffering?" Não é como Isaías virar para Deus e falar assim: você é soberano sobre o sofrimento? And God, sort of embarrassed, says, "Well, E aí- I have to admit, I guess I probably am." E aí Deus, envergonhado, tem que admitir: não, de repente eu sou mesmo. Listen to the way God describes himself. Ouçam o jeito como o Senhor descreve Ele. This mesmo. whole text is God glorifying himself in who he is. Esse texto antigo mostra Deus glorificando a si mesmo em quem Ele é. Remember, God sends Isaiah the prophet to speak to King Cyrus
Lembre-se que Deus disse ao profeta Isaías para falar com o rei Ciro, who is the most powerful man in the world. que era o homem mais poderoso no mundo. And God's message to Cyrus is, hey, E a mensagem de Deus para Ciro Cyrus, you may think you're really something, era a seguinte: Ciro, você acha que você é demais aí, né? but everything you have and everything that you've accomplished Mas tudo que você tem e tudo que você já alcançou happened by my power. acontece pelo meu poder. You don't even know who I am, Você nem sabe quem eu sou, but I'm the one who went before you. mas eu sou aquele que foi antes de você. I'm the one who conquered your enemies. Eu sou aquele que conquistou os seus inimigos. All of this was me. Tudo isso fui eu. What does that have to do with suffering? Isso, o que tem isso a ver com sofrimento? Well, remember that God is blessing Cyrus Lembre-se que Deus está abençoando a Ciro, by destroying Cyrus's enemies. destruindo os inimigos de Ciro. You may think what a lovely thing it is to break in pieces gates of bronze. Você pode até pensar aí que coisa maravilhosa é essa história de quebrar, despedaçar as trancas de ferro, To cut bars of iron. para cortar aqui os ferros, as colunas de ferro. But remember, there were peoples and nations hiding behind those gates, Mas lembrem-se que havia pessoas e nações se escondendo atrás desses portões. for whom the coming of Cyrus was calamity Então era uma calamidade acontecer o que aconteceu. and hardship. E dificuldade, e dureza para aquelas pessoas. If that's not clear enough, Se isso não está claro o suficiente, God says it straightforwardly. Deus fala de forma muito direta aqui. Again, boldly proclaiming who He is. De novo, fortemente proclamando quem Ele é. I am the Lord and there is no other. Eu sou o Senhor e não há outro. I form the light. I create darkness. Eu formo a luz e eu crio as trevas. I make peace and I create calamity. Eu faço paz e eu crio mal ou calamidade. I, the Lord, do all these things. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. We find so hard to believe. É tão difícil acreditar nisso, né? We can't possibly begin to understand A gente não why. consegue nem começar a entender por quê. What possible reason would God have for exercising His sovereignty in and through our suffering? Que razão teria Deus de exercitar a sua soberania através do sofrimento pelo qual passamos? When I was a student in seminary, Quando eu era estudante lá no seminário, I had a professor give an unusual answer. eu tive um professor que me deu uma resposta incomum. He's a good man. Ele era um homem bom I was grateful to have him. e eu realmente sou agradecido por tê-lo como, An tido como esteemed professor. scholar in the United States. Ele era um cara muito estimado, um estudioso estimado nos Estados Unidos. And the class that he taught was called apologetics, E a classe que ele ensinava era apologética, teaching on the defense of the faith. o ensino da defesa da fé. And a subcategory of apologetics E uma subcategoria da apologética is called theodicies, é chamada de teodiceia. arguments that defend God in the face of suffering. Argumentos que defendem a Deus diante do sofrimento. My professor's perspective said this: A perspectiva do meu professor fez ele dizer o seguinte: yes, there's suffering in this world, sim, há sofrimento no mundo. but you have to understand that God has made the best of all possible worlds. Mas você tem que entender que Deus fez o melhor dos mundos possível. When an airplane falls out of the sky, Quando um avião cai do céu, that's a tragedy. é uma tragédia. But it falls out of the sky because of gravity. Mas ele cai por causa da gravidade. And if we didn't have E gravity, se não tivéssemos gravidade, we'd all float away. a gente ia flutuar para longe. So God had to choose Deus teve que escolher either a world where airplanes fall out of the sky um mundo onde os aviões cairiam do céu or a world where people float away. ou um mundo onde as pessoas iam flutuar vagando. He made the best choice he could. Ele fez a melhor escolha possível. So I raised my hand. Então eu levantei a mão, I said, Professor, God is omniscient. disse: professor, Deus é onisciente. He knows all things. Ele sabe todas as coisas. And we're just men. E nós apenas somos homens. But I know of two men Mas eu conheço dois homens in California. lá na Califórnia, They're brothers. são irmãos, The name is Warner Brothers. e o nome deles é Warner, os irmãos Warner.
And they have created a world. E eles criaram um mundo. It may be a world you may be familiar with. É um mundo que você pode até conhecer. In this world, Neste mundo, there is a coyote é um mundo que tem um coiote and there's a roadrunner. e tem um papaléguas. And the coyote hates the roadrunner. E o coiote odeia o papalégua. And he's always chasing E after está the sempre roadrunner. procurando o papalégua. And sometimes he chases the roadrunner right off the edge of a cliff. E aí ele persegue o papalégua até lá à beira do penhasco. And the roadrunner stops and looks at the camera. E aí o papalégua para. He says, meep, meep. E aí ele disse, bip, bip. And he turns around E aí ele vira. and he walks back onto the solid ground. E aí ele anda, né, sobre o terreno sólido. Whereas the coyote, Ao invés do coiote, when he runs off the edge of the quando ele cliff, sai do penhasco, he also stops and looks at the camera, ele para, olha para a câmera goes like this, e aí faz assim. and plummets down to the floor of the canyon. E aí despenca no canal, no canyon lá do penhasco. If the Warner Brothers could make a world like that, Se Warner Brothers conseguiu fazer um mundo assim, where bad guys plummet down to the bottom of the canyon, onde os maus caem no fundo do canal and good guys do not, e os bons não caem, surely God could make a world é claro que Deus pode fazer um mundo in which airplanes don't fall from the sky, que os aviões não caem do céu and people don't float away. e também as pessoas não flutuam. See, back in Genesis 1:1, Lá em Gênesis 1, we have to remember that there are no given realities that God has to adjust to. não há realidades dadas que Deus tem que se ajustar a elas. He didn't discover a world with gravity. Ele não descobriu um mundo com gravidade. He made the world, and Ele formou o mundo. he could make it any way he wishes. E ele poderia ter feito do jeito que ele queria. So are there any reasons why God would allow for suffering in his world? Então a pergunta é: há alguma razão pela qual Deus permitiria o sofrimento nesse mundo? The Bible gives us at least one. A Bíblia nos dá pelo menos uma razão. Sometimes God sends suffering our way Às vezes Deus manda sofrimento no nosso caminho as punishment. como punição. The first message or the first example of suffering in the Bible O primeiro exemplo de sofrimento na Bíblia happens in Genesis 3. aconteceu em Gênesis 3, Adam and Eve have eaten of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. onde Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. And God comes and pronounces a curse upon them, E aí Deus vem e pronuncia sobre eles uma maldição, which tells us that suffering can happen because of God's judgment. que nos diz que o sofrimento pode acontecer por causa da justiça de Deus, do julgamento de Deus. Now I start here so we can set a boundary. Eu comecei aqui tentando estabelecer uma fronteira. Too often when we're asking the question about God's sovereignty in our suffering, Com frequência, quando somos questionados sobre a soberania de Deus no nosso sofrimento, we operate from the premise that we're suffering worse than we deserve. partimos do princípio que estamos sofrendo mais do que merecemos. But when you realize that we're the children of Adam and Eve, Mas quando você percebe e entende que somos filhos de Adão e Eva, that we rebel against the que living nos God, rebelamos contra o Deus vivo, that the promise of God was on the day you eat of the fruit you will die, que a promessa de Deus era do dia em que comesse do fruto morreria, then we must understand that we all go through our days under God's judgment. a gente tem que entender que nós vamos atravessar os nossos dias debaixo do juízo de Deus. And any suffering we experience E qualquer sofrimento que experimentemos before we die antes de morrer is much, much less than what we deserve. é muito, muito menor do que o que merecemos efetivamente. Which is why I always answer the question, E é a razão pela qual eu sempre faço a seguinte pergunta: why do bad things happen to good people por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? this way? Dessa forma. That only happened once and he volunteered. Não acontece uma vez só. Jesus is the only good man. Jesus é o único homem bom. And everyone else's suffering E todos os sofrimentos de todas as outras pessoas is less than we deserve. é muito menos do que merecemos. But that's not the only answer. Mas essa não é a única resposta. In the book of Job, we have another. No livro de Jó,
Job chapter 1, verses 6 through 8. Capítulo 1, versos 6 a 8. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, And Satan also came among them. veio também Satanás entre eles. And the Lord said to Satan, From where do you come? Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? So Satan answered the Lord and said, From going to and fro on the earth and from walking back and forth on it. Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job, Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? that there's none like him on the earth, a blameless and upright man, Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, one who fears God and shuns evil. temente a Deus e que se desvia do mal. One of the you know what happens after this in the Vocês story? sabem o que aconteceu depois disso? That God gives that God gives Satan the liberty and the freedom to cause suffering to Job. Deus deu a Satanás a liberdade para causar o sofrimento a Jó. There's an important lesson right there. É uma importante lição, só esse ponto por si. Too often we treat the devil as if he's the evil God. A gente às vezes fala do demônio como sendo o Deus mau. That he has the same amount of power as God, but Que ele tem um poder como se fosse um deusinho. but he uses it for evil. Mas ele usa para o mal. One of the things in the text you need to not miss, Uma coisa que há no texto e que a gente não pode perder, when God says to Satan, Where have you been? quando Deus diz a Satanás: De onde esteve? Satan doesn't say, I've been everywhere just like you, I'm omnipresent. Ele não disse: eu estou em todo lugar como você, eu sou onipresente. He's just a creature Ele é só uma criatura who can be at one place at a time. que só pode existir num lugar And naquele momento. and who has to ask permission E que from God que tem que pedir permissão a Deus to harm Job. para atacar Jó. But look also at what this tells us about God. Mas veja também o que isso nos diz a respeito de Deus. God sent suffering into Job's life Deus enviou o sofrimento à vida de Jó to teach Satan a lesson. para ensinar Satanás uma lição. That was his motive. That was his goal. Esse era o motivo, esse But you é know- o alvo. Unlike the flood story in Genesis, Diferente do dilúvio de Gênesis, at the end of the book of Job, no final do livro de Jó, there's no promise from God he'll never do this again. não há nenhuma outra promessa de Deus entregue novamente a nós. A few years ago, Alguns anos atrás, I also had cancer. eu também tive câncer. I've been well for quite some time. E eu tenho estado bem já há bastante tempo. But in the midst of my cancer, I received an invitation. Mas no meio do meu processo do câncer, eu recebi um convite. God had prospered this man, E Deus tinha abençoado muito, prosperamente, um certo homem. and one of the ways he wanted to demonstrate his gratitude to God E uma das formas que ele queria demonstrar sua gratidão a Deus was to bless pastors era abençoar pastores with a vacation. com férias. And so he flew my wife and me Então ele me voou, a mim e a minha esposa, out to this great big ranch where they had a log cabin. num rancho que ele pertencia, onde ele tinha uma cabinezinha, um bangalôzinho, And a beautiful little log church to worship in. e uma igreja muito bonitinha, próxima, onde poderia se adorar a Deus. It was a glorious trip. E foi uma viagem gloriosa. But the day before we were scheduled to leave, Mas o dia antes que a gente estava marcado de sair, we found out the man had been diagnosed with cancer. a gente descobriu que ele tinha sido diagnosticado com câncer. I asked, could I come and talk to him for a few hours? E aí eu perguntei: posso vir até você falar com você por algumas horas? One of the things that I said to him was, E uma das coisas que eu disse a ele one of the hardest things about going through suffering foi o seguinte: uma das coisas mais difíceis com relação a passar por sofrimentos is people think you're supposed to come out the other side é que as pessoas pensam que você tem que sair do outro lado, with all sorts of wisdom. com todo tipo de sabedoria, As if there's this special wisdom tree that grows in the valley of the shadow of death. como se houvesse essa árvore especial de conhecimento que crescesse no meio do vale da sombra da morte. And you walk through and come out the other side and share it with the world. E aí você passa por esse vale da sombra da morte